Seja bem-vindo ao Além do Crachá, o videocast que conecta boas histórias e ideias inspiradoras, aquele papo que faz a gente pensar diferente sobre o mundo do trabalho. Aqui a gente abre espaço para falar de carreira, inovação, bem-estar e, claro, aquelas histórias de bastidores que todo mundo adora. A cada episódio, a gente recebe convidados que estão transformando suas áreas e o jeito como a gente se conecta, cria e cresce juntos, porque o trabalho pode e deve ser mais humano, flexível e cheio de significado. E é por isso que a Swile está aqui com a gente. Sabe aquele cartão corporativo que simplifica a gestão, une todos os benefícios num só lugar e ainda dá liberdade para o colaborador usar do jeito que faz sentido para ele? É exatamente sobre isso: autonomia, praticidade e uma experiência que transforma o dia a dia no trabalho. Hoje a conversa promete, então pode tirar o seu crachá, pega seu café, se acomode, vem com a gente, porque o papo vai ser inspirador e, como sempre, cheio de ideias que dão vontade de colocar em prática. Pode vir para cá, nossa convidada. Priscila, super bem-vinda para nossa conversa aqui. Já te falaram que a gente vai fazer um bate-papo, não é uma entrevista, e é bem informal. Então, por isso mesmo, vou pedir para você tirar o crachá. A gente já começa aí. Nosso papo é além do crachá. E eu sei que você tem uma experiência enorme em retenção de talentos, sobretudo, que é, por todas as conversas que a gente teve aqui, por enquanto, uma questão para várias empresas hoje de já há algum tempo. Sem Quando você dúvida. detecta, você trabalha com isso especificamente há quanto tempo? Eu trabalho mais especificamente na área de remuneração e benefícios, a gente chama de remuneração total, Sim, né. sim. E remuneração e benefícios, na verdade, é muito mais amplo do que as pessoas podem imaginar. Então ajuda a gente a entender melhor. Porque a primeira coisa que a gente sempre pensa é, a gente cuida de salários e benefícios, e esse é o pacote que a gente vai oferecer para o colaborador. Sim, sim, sim. Mas no final das contas, especialmente quando a gente pensa em retenção de pessoas, vai Uhum. muito além de salário e benefícios. Especialmente porque se a pessoa está conectada somente a isso, é Sim. muito fácil de perder. Por Se for só o valor. Todo mundo, isso é o Exatamente, mercado de trabalho, todo mundo oferece e tal. exatamente. E aí eu acho que você, os profissionais da sua área, têm que ser criativos. Sem dúvida. E mais do que isso, entender o que realmente faz sentido para cada colaborador. E Uhum. entender como que a empresa pode oferecer essa proposta de valor. É isso que eu ia falar, isso tudo dentro dos parâmetros da empresa Sem ali, dúvida. né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que as empresas entendem a necessidade disso, Sim. né? De ouvir esse funcionário, esse trabalhador, de saber remunerá-lo de uma outra maneira que não apenas a financeira. Exatamente. Você tem histórias criativas assim para contar? Eu acho que, sem dizer nomes nem nada, mas acho que deve ter casos curiosos, sem dúvida, né? Eu acho que, não sei se exatamente curiosos, mas eu acho que são aqueles que normalmente as pessoas não estão considerando, né. Por Porque exemplo. a gente, como eu comentei no início, se você pensar que você está no risco de perder uma pessoa, Sim. e isso é muito comum, inclusive na liderança de uma forma geral, né. Se um Sim. líder está com receio de perder uma pessoa, a primeira coisa que ele vai olhar é para o salário. E ele vai vir para a área de remuneração justamente para dizer: "Eu estou com medo de perder essa pessoa, precisamos mexer no salário dela". Sim. E não é assim que funciona, porque, na verdade, o que a gente tem que entender é o que mais, além do salário, vai fazer com que Sim. a pessoa realmente considere ficar na organização. E isso passa, principalmente hoje, por muitas coisas que são intangíveis, que a gente não consegue precificar. São questões de relacionamento, São talvez? questões de relacionamento, e eu acho que principalmente nos dias de hoje, como a gente vê por várias pesquisas, estão muito ligadas à questão da flexibilidade Sim. e à questão de desenvolvimento. Então, Pessoal, ali você diz? É. exatamente, pessoal, profissional, enfim, mas as pessoas hoje elas estão buscando muita coisa mais relacionada a propósito, Ótimo, né, ótimo. e essa questão de ter uma flexibilidade nesse ambiente de trabalho. Isso depende da idade, porque uma coisa que eu escuto muito assim, as novas gerações não têm muita preocupação com carreira ainda e tudo. Eu acho que pegar esses jovens profissionais e falar assim, não, aqui existe a possibilidade de um desenvolvimento, é uma questão importante, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que sim, está conectado à idade, porque Sim. eu acho que principalmente a pandemia, de certa forma, nos fez
enxergar o mundo de uma forma Mexeu com tanta coisa, diferente. tinha que mexer com isso também, né? Exatamente. Então, esse impacto, no final das contas, não foi somente para as novas gerações. Ele aconteceu, inclusive, para as outras gerações, para a geração X, que é o meu caso, Sim, sim, né? sim. Fazendo as pessoas valorizarem outras coisas além do salário no final do mês. Agora, o que eu acho que é mais desafiador para o teu trabalho é que, muitas vezes, o próprio trabalhador nem sabe direito que ele pode almejar isso aí. Né, eu não queria generalizar, mas geralmente ele mesmo acha que, bom, um salário melhor, uma vida melhor para mim. Muitas vezes você encontrou uma resistência com os próprios trabalhadores, olha, não é apenas salário, eu quero salário. Não, mas eu vou te mostrar coisas além do salário, e você conseguiu Sem dúvida nenhuma. revirar essa Sem situação? dúvida De que nenhuma. maneira? Eu te diria o seguinte, empresas tão estruturadas, como é o caso de uma Bayer, que é a Sim, empresa que é que eu onde você trabalho trabalha, hoje, elas já oferecem tudo aquilo que é o básico, que hoje é considerado commodity. sim, Então, um pacote de benefícios que é um pacote excelente, um nível salarial que é um nível salarial excelente. E top. quando você já tem tudo isso que é o básico, as pessoas não querem só isso, elas vão querer mais. Hum, Então, obviamente que você já precisa começar a oferecer mais. claro. E aí, quando você começa a oferecer mais, você começa a entender o valor que aquilo tem para a organização. E aí, para ficar muito claro, as nossas pesquisas de engajamento, a gente foi eleito várias vezes, né? A empresa foi eleita várias vezes como uma das melhores para se trabalhar, Como Great Place ambiente, to como... Work, enfim, uma série de pesquisas que a gente participa. E de uma forma muito clara, o principal motivo pelo qual as pessoas continuam na organização é a questão da flexibilidade. Sim. Então, a gente viu depoimentos de muita gente dizendo que recebeu proposta salarial de outras grandes empresas, inclusive com pacotes muito semelhantes, Uhum, uhum. e para ganhar, inclusive, 20, 30% a mais, e as pessoas não aceitaram pela questão da flexibilidade. Então, hoje, o meu principal motivo de retenção Sim. na Bayer, no Brasil, é qualidade de vida. E para quem quer viver essa mudança na prática, vale conhecer o cartão Swile, que simplifica processos para o RH, permite liberdade de escolha para os colaboradores e transforma benefícios em experiências de verdade. Porque no fim, quando as pessoas estão no centro, todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Você assinalou aí no Brasil. O Brasil está um pouco na ponta disso, ele está numa boa situação. Independente da Bayer, a gente sabe que sim. Mas Sim, você, obviamente, tem contato com outras empresas, outras sim, sim. corporações. O Brasil tem um papel de destaque Eu nisso? entendo que sim, É? eu entendo que sim. Eu acho que a gente, inclusive, nessa própria questão da pandemia, a gente saiu na frente, Uhum. né? Eu acho que desenvolvendo políticas, já implementando políticas muito relacionadas a essa nova realidade que a gente estava Sim, vivendo. sim. Obviamente que a gente está vendo um certo retorno, vamos dizer assim, ao velho normal, se eu posso dizer assim, Mas é por uma normal, parte são das fluxos empresas. ali, são fluxos, é claro. Exatamente, exatamente. Eu acho que quando as coisas começam a se equilibrar, né, eu acho que o importante é a gente entender que não adianta a gente querer voltar 100% para aquele velho normal, porque ele não existe e não funciona mais. Sim, E sim. talvez o 100% remoto também não faça sentido no momento Não, que a gente está acho vivendo. que está claro que é um híbrido que vai Exatamente. funcionar, né? Exatamente. Então, como é que a gente equilibra essas coisas? E no momento em que você equilibra isso, fica muito claro o quanto que as pessoas valorizam isso e que, como eu comentei, é algo intangível. A gente não consegue Sim. necessariamente dizer quanto que isso vai representar num pacote de remuneração dessa Ao pessoa. mesmo tempo, faço uma pergunta de leigo aqui. Claro que a Bayer e as empresas que apostam nisso têm uma visão geral de como melhorar isso, do que oferecer, mas é cada caso, não é? Cada trabalhador tem uma expectativa Sem e tem que dúvida, ser trabalhado em um nível diferente. sem dúvida. Por isso que eu comentei sobre flexibilidade. Como vocês descobrem isso? Acho que sim, no contato humano, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que cada vez mais a tecnologia, né, eu acho que ela está evoluindo de uma forma tão rápida que a gente consegue hoje já oferecer soluções Uhum. flexíveis que há alguns anos, poucos anos atrás, a gente não tinha condições de Estamos oferecer. falando de IA? Também de IA, mas não só de IA. Eu acho que a tecnologia de uma forma geral, óbvio que a IA, no final das contas, ajuda muito a gente a transitar nesse processo, né? Mas eu acho que benefícios flexíveis, por exemplo, é algo que se fala há mais de 20 anos, Sim, mas a gente não tinha tecnologia suficiente ainda para fazer a administração disso. Então sim. muitas empresas tentaram e desistiram.
Hoje é muito mais fácil de você conseguir fazer isso, porque Pela a própria tecnologia tecnologia. permite. Ou Exato, também tentativa e erro, né? Você, só para a exatamente. gente já ir encerrando assim, você sabe dizer quais são os erros que as empresas que tentam aplicar isso e não têm sucesso fazem assim? Onde é que elas pecam? Eu acho que eu volto um pouquinho para essa questão que eu comentei. Eu acho que se a gente for extremamente simplista, ao ponto Só no de número, só. entender É. exato, de achar que a questão da retenção, ela está totalmente ligada à questão salarial, Sim. e normalmente, como eu comentei, é a primeira coisa que o líder vem pedir para a área de remuneração é para aumentar o salário do Normal, é. colaborador. É. Exatamente. Então, se a área de RH, se a área de remuneração simplesmente aceitar esse pedido, e fazer uma revisão salarial e aplicar uma revisão Ela está salarial, encurtando esse caminho, está é. encurtando esse caminho, e isso normalmente tem estatísticas também que mostram que esse aumento salarial que você concedeu, que no final das contas não era exatamente aquilo que era o principal Sim, sim, motivador, sim. tem um prazo, e depois de algum tempo aquela mesma pessoa que recebeu o aumento salarial vai acabar saindo da É, organização. até porque se for só nisso, o teto explode. É só Exato, dinheiro, então onde é que exato. isso vai E chegar? nunca é só dinheiro. Justamente, aí, nesse sentido, essas possibilidades são muito São. infinitas de para fazer com que esse empregado, que esse trabalhador evolua dentro da empresa. Exatamente, exatamente. Então tá ótimo, Priscila, que Isso aí. conversa maravilhosa, super obrigada. Eu que agradeço. Até Obrigada. mais.